Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição desta semana de número 12. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como Teus filhos, Tuas filhas. Reunimos-nos aos pés de Jesus Cristo, implorando pelos méritos dele que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Dirige-nos a mente, ensina-nos a Tua verdade e prepara-nos como um povo reavivado, cheio do Espírito Santo, para vivermos para a Tua honra e glória nestes últimos dias. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 12, Babilônia e o Armagedon. É um nome bem sugestivo. O verso áureo está em Apocalipse 17 e o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Queridos, aqui em Apocalipse 17, verso 5, Jesus Cristo está falando de uma prostituta, que representa uma igreja grande. Aqui diz Babilônia a grande. E ela também é a mãe das meretrizes. Portanto, é uma igreja mãe, que se considera a igreja mãe de todas as outras. Mas ela é a mãe das abominações da terra. Queridos, por isso a Bíblia diz que é um mistério. Por isso nós temos que pedir que o Espírito Santo esteja comigo, com você, ao abrirmos a palavra de Deus, para entendermos o mistério. O livro do Apocalipse, como já observamos, é repleto de imagens e de linguagens que foram tiradas lá do Antigo Testamento. Por exemplo, o nome Babilônia aparece 6 vezes no Apocalipse. A Babilônia do Apocalipse não diz respeito à antiga Babilônia do tempo do rei Nabucodonosor. É uma Babilônia moderna. João está usando o nome de Babilônia para ensinar uma verdade para nós que vivemos nesta última geração, antes da volta de Jesus. Algo semelhante aparece também na palavra Armagedon. Só aparece no livro do Apocalipse, uma só vez, a palavra Armagedon. Existem muitas discussões e polêmicas sobre o que significa o Armagedon. Nesta semana estudaremos sobre o Armagedon e também sobre Babilônia. Na parte de domingo, o vinho da fúria da sua prostituição. Queridos, as 6 referências que existem à palavra Babilônia no livro do Apocalipse têm um significado profético. Vocês sabem que para os judeus, o número 6 representa incessante intranquilidade. O número 7 representa perfeição. E o número 8 representa vitória. E quando se repete 3 vezes o número, significa eterna intranquilidade. 6, 6, 6. 7, 7, 7 significa eterna perfeição. E 8, 8, 8 significa eterna vitória. Você sabia que o nome de Satanás no grego antigo era Teitan? Teitan, T-E-I-T-A-N. Teitan tem valores numéricos e somando dá o número de 666. Querido, 666 é um número que identifica Satanás. Porém, enquanto Satanás não se manifesta personificando Cristo e andando na terra, ele tem um agente, ele tem um representante na terra, que também é conhecido como o Anticristo. Você sabia que o nome de Jesus em grego, Jesus, tem também valores numéricos? E a soma deste nome dá 888, 888, que significa eterna vitória. E é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus é. Ele é o eterno, vitorioso, vencedor de todas as batalhas. Você está ao lado dele, eu estou ao lado dele. Venceremos porque ele venceu. Tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Convido você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e o verso 8. Apocalipse capítulo 14 e o verso 8.
Aqui lemos: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A Bíblia diz que Babilônia, esta grande igreja, deu a beber ao mundo todo do vinho da sua prostituição, ou seja, ela intoxicou o mundo com as suas doutrinas, com as suas falsidades, com as suas feitiçarias, com as suas bruxarias. Queridos, o vinho de Babilônia são as doutrinas que embebedam a humanidade. Abra sua Bíblia também em Apocalipse capítulo 16 e o verso 19. Capítulo 16 e o verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Também vamos ler Apocalipse capítulo 17 e o verso 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E também no capítulo 18 e o verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Aqui está falando de um grande sistema religioso, que em vez de abrigar Deus e o Espírito Santo, eles abrigam o quê? Demônios, espíritos imundos e toda ave imunda e aborrecível. E ainda o capítulo 18, verso 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E ainda o verso 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. A palavra de Deus deixa claro que haverá um ponto final na história de Babilônia. Deus colocará um fim nesta história de bruxaria, nessa história de envenenamento do mundo. Embora muitos acreditem que Roma é uma cidade eterna, a Bíblia diz que não. Quando você lê na palavra de Deus Babilônia, entenda como sendo Roma. É isso que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 13. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 13. Aqui nós lemos: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Pedro estava preso em Roma. Mas ele, ao escrever de Roma, ele não diz que está em Roma. Ele diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Ele se refere a Roma chamando-a de Babilônia. Portanto, queridos, Babilônia é um código que deve ser entendido como sendo Roma. A Bíblia toda pode ser entendida como sendo a história de 2 cidades: Jerusalém, a cidade do Deus vivo, e Babilônia. Enquanto Jerusalém representa a cidade de Deus e o povo de Deus, Babilônia representa a opressão, a violência, a religião falsa e a completa rebelião contra Deus. Afinal de contas, foi a rebelião contra Deus que motivou Nimrod a construir a cidade de Babilônia, quando ele construiu a Torre de Babel. Ali foi o início de Babilônia. Voltando então para Apocalipse 14, verso 8, quando diz: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todos deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Que vinho é esse? Que doutrinas são estas que Babilônia ensinou para toda a humanidade? Em Jeremias capítulo 51, verso 7, nós lemos: do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Queremos dar como exemplo algumas doutrinas falsas ensinadas por Babilônia. Primeira, a tradição e a autoridade da igreja estão acima da Bíblia. Isto é uma falsidade, porque a tradição não está acima da Bíblia. O sola Escritura, unicamente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Outro ensinamento que veio de Babilônia, mas que não está na Bíblia, a palavra de Deus. O Natal, dia 25 de dezembro, é a celebração do aniversário de Jesus. Isto não está na Bíblia, em parte alguma. 25 de dezembro é uma data pagã que veio diretamente de Babilônia, porque é o aniversário de Tamuz, filho de Nimrod com Semíramis.
Queridos, outro ensinamento falso que vem de Babilônia e que também é vinho de Babilônia é a celebração da Páscoa na data em que ela é comemorada hoje. Esta data em que estão comemorando a Páscoa hoje é uma celebração à deusa da fertilidade lá de Babilônia, chamada Ishtar. O batismo infantil é outro ensinamento errôneo. A adoração de Maria e dos santos, a imortalidade da alma e o tormento eterno no inferno. A missa e a transubstanciação, quando eles dizem que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo na hora da missa e que aquele vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus Cristo, eles chamam teologicamente de transubstanciação, mas isto é um erro. A Bíblia ensina que representa o corpo de Cristo, mas não é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Outro vinho de Babilônia é a confissão dos pecados ao sacerdote, a confissão auricular, a penitência, o purgatório, a infalibilidade papal. Em 1870 foi criada esta doutrina da infalibilidade papal. Também é vinho de Babilônia. O primeiro dia da semana como dia santo, o domingo, no lugar do sábado. Isto também é vinho de Babilônia. Mediante os dois grandes erros. Primeiro, a imortalidade da alma. E segundo, a santidade do domingo. Enquanto a imortalidade da alma lança o fundamento do espiritismo, a santidade do domingo cria um link com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mão ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Isto está no livro Grande Conflito, na página 588. Declara-se em Apocalipse 17, verso 5, que Babilônia é a mãe das meretrizes. Como filhas de Babilônia estão todas aquelas igrejas que se apegam às doutrinas e tradições católicas, seguindo o exemplo de Roma. A mensagem de Apocalipse 14, verso 8, deve ser aplicada a todas as organizações religiosas que se corromperam e que se submeteram a Roma. Não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. O Grande Conflito, na página 382 e 383. Queridos, Babilônia é uma força maligna que se espalhou por todas as nações. Portanto, você e eu deveremos ter cuidado para que não sejamos corrompidos pelas suas feitiçarias, pelo vinho de Babilônia. Na parte de segunda-feira, caiu a grande Babilônia. Eu convido você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Vamos ver o verso 1 até o verso 10. Apocalipse capítulo 18 e os versos 1 até o verso 10. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. E o verso 8, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimado no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Queridos, aqui está falando da destruição de Babilônia. Roma não é uma cidade eterna. Roma terá um fim. Ela dominará sobre o mundo por um tempo determinado. Aqui diz em Apocalipse 17, o verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações, Deus colocou no coração dos 10 reis, dos 10 reinos modernos, dos líderes desses 10 reinos modernos, Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. E tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus.
Todos os 10 reinos modernos, todos os líderes colocarão a autoridade e o poder na mão do bispo de Roma. E ele reinará sobre tudo e sobre todos. Mas, queridos, por um certo período de tempo, até que se cumpram as palavras de Deus. Existe um momento exato na profecia bíblica em que Roma será destruída, em que o papado será derrubado. E aqui nós lemos no capítulo 17 e no verso 16. Capítulo 17, verso 16, e os 10 chifres que vistem na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Portanto, a profecia mostra um momento em que o papado será exaltado sobre o mundo todo e terá o domínio mundial, será a última supremacia papal de 3 anos e meio, assim como o ministério de Cristo foi de 3 anos e meio literais na terra, o anticristo também exercerá uma supremacia papal de 3 anos e meio literais. E então virá um momento em que se cumpre o capítulo 17, verso 16, que o papado será destruído, será queimado. O capítulo 18 de Apocalipse está falando exatamente da destruição de Babilônia, da destruição do poder papal. O capítulo 17 nos mostra quem é Roma, quem é o poder papal, como é que ele vai ter domínio sobre o mundo, e agora no capítulo 18 explica que ele será destruído. E é um apelo, o capítulo 18 é o último apelo de Deus para a humanidade, porque Deus tem multidões, milhões de filhos e filhas sinceros dentro da igreja romana. Queridos, quando nós pensamos na igreja romana, nós pensamos na multidão de gente sincera, que serve a Deus, seguindo a pequena luz que tem. Por isso Deus os ama e Deus quer chamá-los para que saiam de Babilônia e venham para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Aqui no livro O Grande Conflito, na página 390, no capítulo 21, nós lemos: apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Onde está a grande massa de filhos e filhas de Deus? Ainda está em Babilônia. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Queridos, que missão grandiosa Deus deu para você e para mim, chamarmos os nossos queridos irmãos da Igreja de Roma, os nossos queridos irmãos para que se unam àquele remanescente fiel, que tem as características bíblicas da Igreja de Jesus, que é a fé pura em Jesus Cristo como Salvador e a obediência aos mandamentos dele. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo. E os filhos do Senhor, que permanecem em Babilônia, atenderão ao chamado: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. A boa mensagem é que Deus tem um povo meu. Eu gosto desta expressão. Sai dela, povo meu. Existe um povo que pertence a Jesus em Babilônia. E chegará um momento, queridos, deste povo sair e se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Na parte de terça-feira, Armagedon. Queridos, esta palavra Armagedon só aparece uma vez na Bíblia e está em Apocalipse. Embora o mundo secular não conheça a Bíblia e não estude o Apocalipse, mas eles se interessaram pela palavra Armagedon que está no Apocalipse. Tanto é que Hollywood fez um filme com o título Armagedon. Queridos, esta palavra chama a atenção do mundo, porque eles sabem que significa última batalha, eles sabem que significa o fim do mundo. Muitos cristãos que estão familiarizados com a palavra de Deus e que estudam o Apocalipse, também acreditam que Armagedon diz respeito a uma guerra mundial, a uma guerra militar, a um conflito militar literal que ocorrerá no Oriente Médio, próximo do fim do mundo. Mas, queridos, esta não é a verdade bíblica. O que a Bíblia nos ensina é que o Armagedon é o clímax final, mas não da guerra de nações contra nações, e sim da guerra entre a terra e o céu. É isso mesmo. O Armagedon é uma guerra entre a terra e o céu. É uma guerra entre o anticristo, que é Satanás. Porque quando o Armagedon ocorrer, o Armagedon pertence à sexta praga. Quando o Armagedon ocorrer, o papado já terá caído. E quem estará andando na terra dizendo eu sou o Cristo, personificando Cristo, é Satanás. Portanto, o Armagedon é uma guerra final entre o anticristo, Satanás
literalmente, e Jesus Cristo, o Miguel, o grande vitorioso, que se levanta para libertar o seu povo do decreto de morte. Queridos, o Armagedon é realmente Jesus Cristo se levantando para libertar o seu povo do decreto de morte. Não morrerá nenhum filho e nenhuma filha de Deus no decreto de morte, porque nós seremos libertados, nós seremos arrebatados para o céu. Aleluia! Convido você para abrir a Bíblia em Apocalipse 16, vamos ler os versos 12 até o verso 16. Capítulo 16 de Apocalipse, os versos 12 até o verso 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E agora o verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. A palavra Armagedon pode ser entendida de forma simples. Na língua hebraica, Ar significa monte. E Magedon é uma transliteração de Megido. Queridos, portanto, Armagedon significa Monte Megido. Megido quer dizer matança. Portanto, Armagedon é monte da matança, monte da destruição, monte da maldição. Isto está em direto contraste com o Monte Sião, que é o monte da bênção. É onde está Jesus Cristo e é onde João viu o povo de Jesus Cristo com ele. No Antigo Testamento houve uma batalha em Megido. Quando você lê Juízes capítulo 4 e 5, você percebe que na batalha de Megido morreu o faraó Neco e todos os inimigos de Israel foram vencidos. Megido, portanto, é um tipo de monte da maldição, porque resultará na destruição dos ímpios e de Satanás. A sexta praga, que fala do Armagedon, é uma explicação no Novo Testamento daquilo que está lá em Joel capítulo 3. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 3. Quando você lê a Bíblia, você descobre que no Antigo Testamento Deus tinha o plano A para com Israel literal. Mas este plano A não se cumpriu. Mas no Novo Testamento você lê sobre o plano B de nosso Senhor Jesus Cristo para com Israel espiritual, não mais o Israel literal. Inclui todos os judeus que aceitam a Jesus como Salvador, mas as promessas do Novo Testamento são dirigidas especificamente para o Israel espiritual, formados por todos os gentios e judeus que se convertem e abraçam Jesus como Salvador. Em Joel capítulo 3, nós estamos lendo sobre o plano A, quando fala que Deus entraria em guerra contra os inimigos de Israel no vale de Josafá. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 3 e vamos ler a partir do verso 1. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Deus se levanta em defesa do seu povo. Neste caso do Antigo Testamento, era Israel literal. Mas, queridos, isto não se cumpriu, porque Israel não foi fiel. As promessas e profecias que Deus fez com Israel eram condicionais. Você pode continuar lendo no capítulo 3 de Joel e no verso 11. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, congregai, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, verso 14. Estou lendo Joel capítulo 3, verso 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor blamará de Sião, e bradará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião,
Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Queridos, aqui está falando da guerra que Deus assume. Ele literalmente assume a guerra em defesa de Israel. Esta guerra não se cumpriu em Israel literal, mas ela vai se cumprir no Armagedon. A melhor forma de nós entendermos o Armagedon da sexta praga, de Apocalipse 16, verso 12 até o verso 16, a melhor forma é lermos Joel capítulo 3, porque Joel está falando da guerra do Armagedon, está falando da guerra final de Deus contra os inimigos de Israel. A única diferença é que agora inclui todo Israel espiritual. O vale de Josafá ficava nos arredores de Jerusalém. Mas no plano B, o vale de Josafá se refere a toda a extensão da terra e a todos os inimigos do povo de Deus. E aqueles que Deus resgata e salva não são somente os israelitas, mas todos aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo serão salvos. Capítulo 3, verso 20 de Joel diz: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. No plano B, não é Jerusalém, mas é a nova Jerusalém, que será habitada para sempre. Queridos, o Armagedon da sexta praga, de Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 16, é a continuação da ira, do ódio que Satanás tem contra o povo de Deus, a igreja de Jesus. Quando você lê em Apocalipse capítulo 12, verso 17, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Aqui nós lemos: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, é o dom profético. A igreja de Jesus Cristo é obediente aos mandamentos de Jesus Cristo e tem o dom profético, entende as profecias, prega as profecias, ama as profecias e está preparando um povo para a volta de Jesus Cristo usando as profecias de Apocalipse e de Daniel. É um movimento profético. Portanto, queridos, aquele ódio manifestado por Satanás, que reúne todos os reis da terra e todos os ímpios para perseguirem o povo de Deus naquilo que se chama de Armagedon, que é a última grande guerra entre Cristo e Satanás, é continuação desse ódio que está aqui em Apocalipse 12, 17. Ele sempre odeia o povo de Deus, mas eu fico feliz em saber que Satanás me odeia. Eu não faço nenhuma questão de ser amado e apreciado por Satanás. Não, queridos. É inimizade a Satanás, porque nós somos de Jesus. Pertencemos a Ele. Fomos comprados pelo ouro do seu sangue e pela prata das suas lágrimas. Nossa vida está consagrada a Jesus Cristo. Nós pertencemos ao exército de Jesus Cristo e levantamos a bandeira ensanguentada de Emanuel, contra a bandeira negra da apostasia de Satanás. Queridos, o fato de muitas pessoas acharem que a guerra do Armagedon será uma guerra militar literal, chamada de Terceira Guerra Mundial, com 200 milhões de soldados, eles tiram essa ideia da sexta trombeta. Abra sua Bíblia na sexta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse, e vamos ver o verso 13 em diante. E aqui diz: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Percebam que a sexta praga fala o secamento do rio Eufrates. E aqui na sexta trombeta fala que existem quatro anjos que estão postados ali junto ao rio Eufrates, e vai chegar um momento na sexta trombeta que vai ser dada a ordem: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E o verso 15: e foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e o dia e o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Estão percebendo? A sexta trombeta está falando de uma guerra mundial, onde 1/3 da população do mundo, a terça parte da população mundial será morta. Queridos, será uma mortandade de mais de 2 bilhões de pessoas. E aqui diz no verso 16 que o número do exército envolvido nesta batalha, o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Esta é a sexta trombeta. É muito parecida com a sexta praga,
Por que, queridos, que é parecida? Existe uma íntima semelhança entre as trombetas e as pragas. Porém, as trombetas são juízos indiretos. São juízos que são causados por Satanás. Por isso, Satanás, é o anjo da terça parte, porque ele trouxe a terça parte dos anjos do céu com ele. Por isso, quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, em Apocalipse capítulo 8, verso 5, ele não mais intercederá. A porta da graça estará fechada. E então Deus dará o consentimento divino para Satanás fazer a destruição que ele sempre desejou fazer, mas com limites, somente a terça parte. A primeira trombeta, ele queima a terça parte das árvores. A segunda trombeta, ele atinge a terça parte das águas do mar. A terceira trombeta, ele atinge a terça parte das águas potáveis, dos rios. E a quarta trombeta, ele atinge a terça parte do sol, da lua, das estrelas. Na quinta trombeta, ele atormenta com dores de escorpião o povo que não tem o sinal de Deus, não recebeu o selo do Deus vivo. Portanto, eles têm o sinal da besta. Por isso, serão atormentados por 5 meses. Conforme diz aqui na quinta trombeta, em Apocalipse capítulo 9. E queridos, a sexta trombeta fala que Satanás tem o consentimento para destruir não o povo de Deus, mas os ímpios, os que são dele, e ele matará 1/3 da população mundial. Mas esta, queridos, não é a sexta praga. Esta é a sexta trombeta. As trombetas são contrafações das pragas. As trombetas são juízos causados por Satanás. As pragas são juízos causados diretamente por Deus. Nós costumamos dizer que as trombetas são juízos indiretos, porque são permitidos por Deus, mas são causados por Satanás. E as pragas são juízos diretos de Deus, porque são causados diretamente por Deus. Veja o quadro. Veja o quadro criando o paralelo entre as 7 trombetas e as 7 pragas. Por essa razão, muitos pensam que a sexta praga, o Armagedon, seria uma guerra militar literal. Mas, queridos, não. A guerra, o Armagedon, é uma guerra espiritual entre o céu e a terra, entre Cristo e o anticristo. Para quê? Para libertar o povo de Deus, selado pelo selo do Deus vivo, batizado pelo Espírito Santo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Cristo Jesus, vem para libertá-los do decreto de morte. Nenhum filho de Deus morrerá no decreto de morte emitido durante as pragas. Nenhum filho de Deus morrerá. Assim como o povo de Deus foi poupado no tempo do decreto de morte, nos dias da rainha Esther e do rei Assuero, nenhum judeu morreu. Assim também o povo de Deus será poupado. Miguel, Jesus Cristo, se levantará para libertar o seu povo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o Armagedon e o Monte Carmelo. Os estudiosos da Bíblia têm chegado à conclusão de que aquela experiência de Elias no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal, momento em que Deus se manifestou mandando fogo do céu e reivindicando a sua glória. Elias se tornou um exemplo daquilo que acontecerá em Apocalipse capítulo 13. Quando a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra e o dragão se unem para perseguir o povo de Deus. Queridos, o Armagedon tem uma semelhança com a experiência de Elias no Monte Carmelo. Aqui em Apocalipse capítulo 16, verso 13, você encontra a trindade satânica. A mesma que apareceu em Apocalipse 13, ela aparece novamente aqui em Apocalipse 16, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Está vendo? As 3 bestas aqui. A besta do abismo, que é o dragão, Satanás. A besta que subiu do mar, que é o papado. E o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, o protestantismo apostatado. Esses 3 poderes se unem para perseguir. Esses 3 poderes se unem para matar os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E aqui diz, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São 3 demônios. É uma contrafação das 3 mensagens angélicas. Assim como Deus tem 3 mensagens angélicas, Satanás tem também 3 mensagens angélicas falsas, representadas por esses 3 demônios, semelhantes a rãs.
E o verso 14 diz: porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Volte para Apocalipse 13. Aqui você vai encontrar a trindade satânica. Aqui no capítulo 13, verso 1, a besta que subiu do mar, o poder papal. No verso 2, finalzinho do verso 2, diz que o dragão deu seu poder, o seu trono e grande poderio para o poder papal. E no capítulo 13, verso 11, diz que a besta que subiu da terra, que parecia cordeiro, mas não era cordeiro, falava como dragão. É o protestantismo apostatado dos Estados Unidos da América do Norte. Eles se unem. Mas, queridos, os Estados Unidos usam sua influência, seu poder e sua força para exaltar o papado. E aqui há uma representação no capítulo 13, verso 13, diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Esta é uma referência àquela experiência de Elias lá no Monte Carmelo, quando, em resposta às orações de Elias, o Deus do céu enviou fogo do céu e consumiu o sacrifício. Queridos, no Antigo Testamento, fogo descer do céu era um sinal da aprovação e da resposta de Deus. Porém, agora no Novo Testamento, nos últimos dias, esta própria besta que subiu da terra, este protestantismo apostatado, também será usado por Satanás para fazer descer fogo do céu. E não é um sinal de aprovação divina. Satanás agora recebe permissão para fazer fogo descer do céu e, através de espíritos de demônios, fazer muitos milagres e maravilhas e enganar as pessoas. Porque o objetivo de fazer descer fogo do céu está no verso 14, capítulo 13 de Apocalipse, verso 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. A ferida mortal infligida no papado em 1798 está sendo curada e será plenamente curada quando for aprovado o decreto dominical. E então, tendo esta ferida mortal plenamente curada, ele reinará, ele dominará o mundo durante os 3 anos e meio literais, 42 meses. Neste tempo, o papado terá todo o apoio dos 10 reis modernos, dos 10 reinos modernos, influenciados pelos Estados Unidos. Todos os 10 reinos se unem, dando apoio ao poder papal. E todos serão pressionados para se submeterem ao poder papal, recebendo a sua marca, o seu sinal. E como nós já estudamos, o sinal do papado, o sinal de sua autoridade sobre o mundo é a santificação do primeiro dia da semana. Não existe nenhum mandamento bíblico mandando guardar o domingo, mas todos guardam. Por quê? Porque existe um mandamento papal: guardar domingos e festas. Esta é a bandeira papal. Este é o estandarte idolátrico romano dos nossos dias. Esta é a abominação desoladora dos últimos dias. Mas em Apocalipse capítulo 14, verso 9, a terceira mensagem angélica é muito clara quando adverte, falando: e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Existe um povo que não receberá o sinal da besta. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Eis aqui o que Deus revela para você e para mim. Este povo, vamos ler, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você está sendo convidado para ter esta fé salvífica em Jesus Cristo como Salvador e também ser obediente aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, o Armagedon e o Monte Carmelo, parte 2. A batalha lá no Monte Carmelo foi entre Elias, o profeta de Deus, e os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, conforme está no primeiro livro de Reis, capítulo 18 e o verso 19. Aqui nós lemos: agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel.
O milagre de Deus em responder Elias e mostrar que Deus é Deus e só o Senhor é Deus resultou em glória para o nome de Deus e a morte dos profetas falsos. Queridos, esta é uma representação do Armagedon, onde Deus, mais uma vez e finalmente, tirará glória para o seu nome, usando você e eu, que estaremos sentenciados à morte, mas Ele vem para nos libertar. Neste livrinho do professor La Rondelli, Armagedon, na página 123, ele diz assim, Apocalipse capítulo 19, versos 11 até o verso 21, é a melhor descrição do Armagedon. Por que será que Apocalipse capítulo 19, versos 11 até o verso 21 é a melhor descrição do Armagedon? Vamos ler então Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia. Capítulo 19, verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este cavaleiro é Jesus Cristo. O fato dele estar montado num cavalo branco mostra que ele está em guerra. Guerra para libertar o povo de Deus. O povo meu, como diz a profecia. Verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, esta é a mais linda descrição do Armagedon. Por que linda? Porque mostra o nosso Jesus num cavalo branco, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse texto de Apocalipse 19, verso 16, tem uma ligação direta com Apocalipse capítulo 17 e o verso 14. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17 e o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. Falando dos ímpios, falando de todos os 10 reinos, liderados pelo bispo de Roma, todos eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Queridos, aqui está em Apocalipse 17, verso 14, a descrição também do Armagedon. Apocalipse 17, verso 16, a queima e a destruição do papado também está descrevendo o Armagedon. Capítulo 18, verso 8, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga, também está descrevendo o Armagedon. Deus destrói os inimigos para salvar o seu povo. Não é possível separar a destruição da salvação. Ambas vêm juntas. Deus destrói com o objetivo de salvar. Foi isso que ele fez com Faraó para libertar o seu povo no Egito. Destruiu os exércitos de Faraó no Mar Vermelho, a fim de salvar o seu povo. A história vai se repetir. No Armagedon, Deus destrói os ímpios, destrói a besta, destrói a imagem da besta para libertar o seu povo. E o verso 13 diz: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Jesus Cristo pisa sozinho o lagar. A batalha é dele. Ele assume a responsabilidade de libertar, de salvar o seu povo. E por isso está escrito aqui que o seu vestido estava salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o verso 14 diz: E seguiam-no os exércitos no céu com cavalos brancos. Que exército é esse que vai acompanhar Jesus Cristo neste Armagedon, nesta libertação do povo de Deus? Quem é este exército com cavalos brancos também? Queridos, existe uma multidão de salvos no céu. Não é somente Moisés, Elias e Enoque que estão no céu. Lá em Mateus capítulo 27, verso 51 em diante, diz que uma multidão, muitos corpos de santos ressuscitaram glorificados com Jesus Cristo naquela manhã da ressurreição de Jesus.
E eles, glorificados, subiram para o céu com Jesus Cristo. Estão lá, eles são as primícias dos mortos, que já estão no céu. E eles virão também acompanhando Jesus Cristo. No centro está Jesus Cristo sentado num cavalo branco, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ao lado, e cercando Jesus Cristo, está um exército também de cavalos brancos, cavalos montados por pessoas salvas, que estão vestidas de linho fino, puro, branco e resplandecente. E aqui no capítulo 19, verso 8 diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Queridos, são os salvos, os comprados pelo sangue de Jesus, que já estão no céu, que estão vestidos de linho fino, puro, branco e resplandecente. E eles descem com Jesus Cristo, montados em cavalos brancos. Este é um cenário de guerra, a guerra final, o Armagedon, para libertar o povo de Deus. Capítulo 19 e o verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. As aves são chamadas para comer a carne dos inimigos do povo de Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Queridos, eles vão querer fazer guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo branco, Jesus Cristo, mas ele é o vitorioso, ele já venceu. E o verso 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esta é uma descrição do Armagedon. Vitória de Jesus Cristo. Fim desta trindade satânica formada pelo dragão, pela besta que subiu do mar e pela besta que subiu da terra. Queridos, o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O povo de Deus é arrebatado para o céu. E viveremos com Cristo no céu 1000 anos. E então desceremos do céu na cidade santa. E ela desce exatamente sobre a antiga Jerusalém. O Monte das Oliveiras, conforme diz Zacarias capítulo 14, se parte no meio e se torna ali um grande vale. E ali desce a nova Jerusalém, todos os salvos com Jesus Cristo. Queridos, Deus é amor. E o amor de Deus está revelado na morte de Jesus Cristo, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu. E está revelado na segunda vinda de Jesus para resgatar e arrebatar a sua igreja e levá-la para o céu. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus conforte o seu coração com esta bendita esperança, em nome de Jesus. Amém.